Olá, eu sou a missionária Célia Borges e eu vim compartilhar uma palavra com você nesse dia. Aqui em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo escreveu: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, Deus trabalha com princípios. E aqui a lei da semeadura e da colheita, ela tem 3 princípios. O primeiro princípio é que você vai colher o fruto de acordo com a semente que você semeou. Não tem como eu plantar alface e esperar colher couve. Não tem como eu plantar uma semente de manga e colher abacate. Não tem como eu plantar uma semente de mamão e colher maçã. Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 11, parte B, o Senhor diz assim: que cada semente produz de acordo com a sua espécie. Foi Deus que falou. E quando Deus falou, tornou-se um princípio. E toda a Bíblia é baseada em princípios, porque o nosso Deus é Deus de princípio. A pessoa que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ela vai sempre falar palavras que lá na frente ela pode verdadeiramente se arrepender, porque as palavras são sementes. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa a figura de um plantio, a figura de uma semente e a figura de um semeador para falar de nós e das nossas palavras. Deus, no capítulo 1 ali de Gênesis, fala que por 10 vezes falou Deus. E o que Deus falou aconteceu. Deus olhou e viu trevas e ele disse: haja luz. E na mesma hora houve luz. Tudo que Deus foi criando, em 6 dias ele criou todas as coisas. Ele criou com a sua palavra. Ele chamou a existência as estrelas. Ele criou o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Ele disse que haja separação entre as águas e surge a parte seca, que nós chamamos de terra. Tudo isso Deus foi criando com a sua palavra. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E tudo que nós falamos, nós também vamos ver pronto diante de nós. Quando você chega num restaurante e você pede uma comida, você pede uma pizza, jamais alguém vai trazer para você uma feijoada, uma galinhada, um bobó de camarão. É uma pizza, porque foi o que você falou. Se você pede uma Coca-Cola, ninguém vai trazer suco de laranja ou suco de abacaxi. É a Coca-Cola que você pediu. Se você entra numa farmácia, numa drogaria, e você pede um remédio para cólica, ninguém vai trazer remédio para dor de cabeça. Ninguém vai trazer um remédio para baixar a pressão ou para tirar a gripe. Vai trazer para você um remédio de acordo com a sua necessidade, aquilo que você falou. É assim que funcionam as coisas. Mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas falam, às vezes, dezenas, centenas de palavras durante o dia e palavras ruins, palavras destrutivas, palavras que trazem divisão, que trazem contendas, brigas, e elas não têm consciência que elas estão semeando palavras e elas vão ver prontas diante delas aquele cenário que muitas das vezes a entristecem, que muitas das vezes levam angústia ao coração dessas pessoas. As palavras têm poder, as palavras são containers cheios de poder, tanto para destruir quanto para construir. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que de Deus ninguém zomba, que não é para nós errarmos, não é para nós nos iludirmos, não é para nós nos enganarmos, pensando que nós vamos falar qualquer coisa e vai ficar por isso mesmo, porque está escrito na palavra de Deus, que aquilo que eu plantar, eu vou colher, que aquilo que eu semear, eu vou ceifar. E aqui Paulo usa a figura de uma semente, mostrando que precisamos encontrar o Senhor. A palavra de Deus diz ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1,
que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus. Jesus é a palavra. E essa palavra que está aqui nas minhas mãos, escritas por homens, inspirados pelo Espírito Santo, é que eu estou lendo nesse momento e compartilhando com você essa palavra. Jesus é luz, Ele é que nos ilumina, o nosso homem interior, Ele é que nos dá entendimento dessas coisas. Deus sempre usará figuras de coisas que nós conhecemos, de coisas materiais, físicas, palpáveis, coisas que nós sabemos o que é, para falar de coisas espirituais. E aqui ele usa a figura de uma semente, aqui ele usa a figura de um plantio para falar das coisas eternas. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Precisamos. Não tem como eu plantar palavras de amargura, palavras de tristezas, palavras de desânimos, palavras negativas e colher coisas boas. Não tem como eu soltar palavrão, eu dizer coisas tristes, ruins, palavras que ferem e ficar esperando bons resultados disso. Não vou colher, porque é um princípio de Deus. Eu posso, com a minha boca, semear palavras de construção, palavras de edificação, palavras que vão restaurar casamentos, que vão fortalecer relacionamentos, que vão alegrar as pessoas, que vão levantar a autoestima de alguém que está se sentindo inferiorizado, que está com complexo de inferioridade, que acham que não tem valor. Eu posso levantar o ânimo, eu posso levantar a autoestima dessa pessoa usando as palavras certas, as palavras que foram inspiradas em mim, no meu coração, através da minha boca, pelo Espírito Santo. Há poder nas palavras. Vocês sabiam que às vezes as palavras ferem mais do que punhal, ferem mais do que uma bala de revólver? Mas ferem mesmo. Quantas vezes você escuta uma palavra e passa anos magoado, ferido com alguém por causa daquela palavra? Olha que poder tremendo. Ela faz você parar no tempo, ela paralisa você num determinado tempo e você vai ali em banho-maria, cozinhando, lembrando sempre daquela palavra e até ela se tornar uma raiz de amargura. E olha que a raiz de amargura é uma coisa mais profunda, porque tem raiz. E depois vira ódio. A Bíblia diz que Satanás, que é o nosso inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Ele é espírito. E ele precisa de uma boca para ferir, para magoar e para destruir vidas, relacionamentos, casamentos, carreiras. Então que hoje, a partir desse momento, a partir desse conhecimento que você está tendo sobre a lei da semeadura e da colheita, você venha ter mais cuidado com as palavras. Que elas não sejam punhais, que elas não sejam flechas que vão ferir lá no mais profundo do ser de alguém, mas que elas sejam bálsamo, que elas sejam palavras curativas, palavras que venham trazer alegrias, ânimo, saúde para as pessoas. É isso que Paulo está falando para nós nesse dia, que o que nós semearmos é o que nós vamos colher. O segundo princípio dessa lei da semeadura e da colheita é que você nunca vai colher imediatamente logo após que você semear. A Bíblia diz ali em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para as coisas acontecerem debaixo dos céus. Então, se hoje eu planto alface, 40, 45 dias depois eu vou colher alface, eu vou desfrutar do alface. Como eu posso também plantar uma semente de manga e levar anos para poder comer o fruto daquele pé, porque demora da manga. Assim também como o abacate, como a jabuticaba, eu planto e leva anos para poder desfrutar daquele fruto, porque há um tempo determinado por Deus para que as coisas acontecem debaixo dos céus. Às vezes hoje você está passando momentos terríveis, momentos ruins, nada está dando certo, nada vai para frente. Você começa a fazer algo e não termina.
Você começou não sei quantos sonhos, projetos, e no meio do caminho você parou, desistiu. Para. Peça para Deus lembrar você o que você semeou lá atrás. As sementes que você lançou lá atrás. Lembra do pé de jabuticaba que demora para dar fruto? Assim pode ser a semente que você semeou lá atrás. Pode levar 15, até 10, 18 anos para você colher. Vai ver lá atrás, você disse, meu futuro não vai ser bom. Eu sei que eu não vou ter sucesso. Eu sei que nada do que eu fazer vai para frente. Eu acho que não vai dar certo isso, eu não posso, eu não dou conta. Essas palavras ruins, negativas, essas palavras de baixa autoestima, você vai colher. E aí você vai entender por que você não passa no vestibular, por que você não passa no concurso. Por que as coisas não vão para frente? Os negócios, cheios de esperança, de expectativas, os projetos que você inicia não vão adiante, estacionam, param, você perde interesse, mas fica frustrado, mas fica ali triste porque, poxa, eu tinha esse projeto, esse sonho e não deu certo. É por causa do poder das palavras. Satanás, que é o nosso inimigo, ele sabe que no mundo espiritual, os pais têm autoridade sobre os filhos, como os professores têm autoridade sobre os alunos. Então, ele usa aquele pai, aquela mãe, ele inspira para que lança, que semeiam sobre os filhos, sobre o futuro dos filhos, palavras ruins, palavras de maldição, palavras negativas. O pai que não conhece Jesus, que é luz. O pai que não conhece a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está no Salmo 119, versículo 105. Esse pai, inspirado por Satanás sem saber, ele diz para o filho, você quando crescer, você não vai prestar para nada, você vai ser um vagabundo. E o pai vai semeando aquelas palavras. Outras vezes chama o filho de diabinho, seu diabinho, seu moleque. Você sabia o que é a palavra moleque? A origem dela está num deus lá da antiguidade chamado Moloque, onde os pais ofereciam os filhos, as crianças vivas, dentro de uma bacia, que ficava entre os braços ali daquele deus, daquela imagem, criada pelo homem, chamado Moloque, e os filhos eram sacrificados, eram queimados vivos em oferenda àquele deus. A palavra moleque vem daí. Quando você está chamando o teu filho de moleque, você está de uma maneira ou outra, sem saber, consagrando ele a demônios, porque essas imagens representam os demônios, né? Precisamos saber, ter consciência de que existe um mundo espiritual, existe uma guerra. O nosso mundo aqui físico, material, esse mundo, ele jaz no maligno. E o sistema que governa esse mundo é um sistema caído, falido, derrotado, terreno e diabólico. Porque um dia, o primeiro homem que Deus criou, Adão, passou para as mãos de Satanás através da desobediência que está lá em Gênesis 3, ele passou para as mãos de Satanás aquilo que Deus deu para ele. Deus disse a ele, Adão, tu és rei, porque eu sou rei dos reis. E eu te criei a minha imagem e semelhança. Portanto, tu és rei. Tu és rei. Tu terás domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais selvagens e silvestres. Deus deu na mão de Adão, o primeiro homem, todo o poder. Poder para ele botar nome, colocar nome em todos os animais. Deus criou os animais, mas quem deu nome aos animais, os animais que nós conhecemos hoje, até o dia de hoje, o cavalo, a barata, a cobra, a onça, todos esses nomes foram dados por Adão. Olha que poder tremendo. Mas ele disse para Adão que ele teria domínio sobre todas as coisas. Mas Deus deu para ele um limite. Olha, não coma da árvore que está no centro, bem no meio do Éden, do jardim de Deus. E o Éden representa o mundo. A Bíblia nem cita o nome desse fruto. O mundo fala que é uma maçã vermelha, mordida. Eles usam essa figura, esse símbolo. Mas a Bíblia nem sequer cita o fruto da árvore. Porque o fruto em si não é importante. O importante é a obediência. Deus só queria lembrar Adão que ele é criador e que Adão, como criatura, deveria obedecer ao Senhor.
Então não coma, porque certamente morrerás. Deus está falando de uma morte espiritual. Deus está falando do rompimento, do relacionamento entre ele e o homem. Mas Adão pecou, comeu daquele fruto e passou a ser escravo. Agora ele não tem mais domínio. Agora ele fuma, ele diz que vai parar de fumar, mas não dá conta. Agora ele diz, eu vou fazer regime, eu vou emagrecer. E ele engorda cada dia mais. Agora ele é viciado em drogas, ele é viciado em pornografia, ele é viciado na mentira, no engano. E ele diz, não, eu não vou fazer isso mais. Mas ele faz, porque agora ele é dominado, escravizado por Satanás. Paulo diz, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Jesus. Desliga, esse é terremoto.